Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa série sobre rituais. Neste vídeo de hoje eu falarei sobre a magia sagrada de Salomão. Este é um sistema de magia muito antigo, que ficou esquecido por anos e foi resgatado por alguns magos da era moderna. É um sistema de magia tido como extremamente eficaz e poderoso. Antes de aprofundarmos neste assunto, no entanto, temos que entender como tudo começou. A lenda por trás deste sistema de magia começa nos tempos antigos, centenas de anos antes de Cristo. O grande rei e mago Salomão, rei de Israel e filho de Davi, teve conhecimento de um sistema de magia que consistia em invocar gênios, conversar com eles e até pedir favores. Isso nos remete um pouco ao livro Mil e Uma Noites, a história de Aladim e da lâmpada mágica, que despertava um gênio que concedia desejos. No caso de Salomão eram 72 gênios, cada um com as suas particularidades. No entanto, não se sabe o motivo pelo qual Salomão acabou prendendo estes 72 gênios em uma urna de bronze e os selando com seu selo sagrado. Estes espíritos ficaram presos durante anos até alguém romper o selo e abrir a urna, achando se tratar de algum tesouro, e soltou novamente estes espíritos no mundo. Há ainda outras histórias que falam sobre isso. Uma delas diz que havia certo jovem que tinha vínculos de amizade com Salomão. Certo dia, este rapaz foi atacado por um demônio chamado Ornaias, que usava seus poderes demoníacos para sugar a vitalidade dos jovens. Ao ouvir estas notícias, Salomão teria evocado o grande arcanjo Micael através do Almadel, um artefato construído com base nos ensinamentos enviados pelos próprios anjos. O grande arcanjo Micael teria vindo e dado um anel para Salomão, com uma estrela de 6 raios engravada. Com este anel, Salomão teria ganhado poderes sobre demônios e espíritos. Salomão então teria conseguido poder sobre Ornaias. Ornaias, a infiltrar no reino do príncipe Belzebul, teria garantido o poder de Salomão sobre várias legiões. E então Salomão teve sob o seu comando 72 espíritos de anjos caídos e suas respectivas legiões. A história dos anjos caídos está escrita em um livro, o livro de Enoch. Há muito tempo atrás, certos anjos, ao perceberem a beleza das mulheres humanas, começaram a cobiçá-las. Eles então se juntaram sob os comandos de 7 líderes e fizeram um plano: descer até a terra e tomá-las por esposas e se procriar com elas. Estes anjos caídos eram cerca de 200 em quantidade. Eles ensinaram para os homens segredos dos céus e da magia, e também segredos sobre astrologia e alquimia. Azazel, que era o líder dos anjos rebeldes, ensinou os homens a fazer facas, escudos, braceletes e até como usar maquiagem. As crianças que nasceram, híbridas de humanos e anjos, eram seres gigantes, descritos na Bíblia como os Nefilins. E então houve muito sangue e maldade no planeta Terra. Os sons dos choros e lamentos das pessoas mortas atravessaram os portões do céu.
Deus ficou indignado e enviou seus anjos, comandados pelo arcanjo Micael, e os ordenou que prendessem todos aqueles anjos nos confins do universo e matassem seus filhos. Os anjos rebelados escreveram uma carta para Deus pedindo perdão e pediram para que Enoque entregasse aos céus, mas Deus não os perdoou. Estes anjos rebeldes receberam o nome de Os Observadores. A Azazel, o líder, Deus ordenou que lhe fossem acorrentados pés e mãos, que fosse colocado dentro de um buraco no deserto e coberto com pedras para que ele não visse mais a luz até o dia do julgamento final. O livro onde estão descritos estes rituais é um grimório de autor desconhecido, compilado no século XVII com base em escritos do século anterior. É conhecido como Chave Menor de Salomão, ou Clavícula Salomonis Regis, ou ainda Lemegeton. Este livro é dividido em 5 partes: Ars Goetia, Ars Theurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almade e Ars Notoria. Neste vídeo falarei apenas sobre a parte Ars Goetia, pois os conteúdos são grandes e complexos. Os 72 espíritos da Goetia são divididos entre reis, marqueses, duques, condes, prelados, cavaleiros e presidentes. O ritual é cerimonial e possui bastante detalhes. Basicamente, o mago fica dentro de um círculo como este, que pode ser desenhado no chão com giz ou pintado em um pano ou no chão, por exemplo. Fora do círculo fica um triângulo com um círculo dentro, onde o espírito deverá se manifestar. Alguns magistas modernos usam um espelho negro dentro deste círculo para poder ver o espírito. Outros usam incenso para ver as imagens dos espíritos serem formadas pela fumaça. Então deve-se dizer as conjurações e o espírito se manifestará, a princípio pela percepção de sua presença. Cada espírito tem um selo ou sigilo que, de acordo com as versões mais antigas do Lemegeton, devem ser gravadas em metais variados de acordo com a classe do espírito: ouro para reis, prata para marqueses, cobre para duques e condes, estanho para prelados, chumbo para cavaleiros e mercúrio para presidentes. Selo de mercúrio para presidentes. Não entendo como é possível fazer um selo de mercúrio, já que este é um metal líquido que só fica em estado sólido em temperaturas de 40 graus negativos ou menores, além de ser altamente tóxico. Um dos indícios de que o espírito está por perto é o magista sentir um arrepio subir pela sua espinha dorsal. Em seguida, se mantém diálogo com o espírito, que pode ou não falar dentro de sua cabeça. Ele também pode responder manipulando algo no cenário, como a chama das velas ou a fumaça do incenso. Apareça agora. Após o contato, deve-se fazer as conjurações para o espírito partir. Mas afinal, o que seriam os 72 espíritos da Goetia? Hoje muitos os chamam de demônios, mas será mesmo essa a verdade? O que aconteceu foi que na cultura judaica cristã e islâmica
Não havia espaço para as deusas e deuses antigos das culturas dos povos que eles haviam conquistado. Então, todos os deuses pagãos foram reclassificados como os anjos que foram expulsos para os confins do universo. Em relação aos espíritos da Goetia, temos, por exemplo, o príncipe Baal, deus do trovão, que foi transformado em Baal, um demônio que pode aparecer como um gato, um homem ou um sapo. Temos também o caso da deusa fenícia Astarte, associada à sexualidade, à fertilidade e à guerra, que foi transformada em Astaroth, um demônio infernal com um hálito ruim. Inclusive, os relatos dos magistas que já invocaram Astaroth contam que esta entidade fala com voz feminina. Eu contei um pouco sobre as histórias antigas e algumas origens, mas para sabermos o que são os espíritos da Goetia, precisamos nos aprofundar ainda mais. Aleister Crowley, o famoso magista, escreveu sua própria versão do Ars Goetia. Ele disse, por exemplo, que os espíritos da Goetia são na verdade partes da mente humana. Carol Polk Runyon, escritor e magista, fundador da OTA, Ordem do Templo de Astarte, compartilha da mesma opinião. Mas, se é verdade que os espíritos goétios são apenas imaginação, o que faz com que esta prática mágica seja tão eficiente? Carol Polk Runyon disse: "Neste momento seu professor de ciências deve estar dizendo, bem, se toda essa magia está apenas na mente, estariam todos estes magos antigos e até os magos modernos, como Crowley, apenas usando a imaginação? Sim, eles estavam, mas a mente humana, inspirada pelo seu Criador divino, é a arma mais poderosa de todas." Procurando por mais respostas, vamos a Utah, nos Estados Unidos, onde mora um magista bastante conhecido, mas que não falarei o nome por motivos particulares. Este magista diz ter invocado com sucesso o Azazel, líder dos anjos caídos, da história do livro de Enoque que eu contei mais para o início deste vídeo. Este magista perguntou a Azazel sobre a sua natureza. Azazel respondeu: "Você e eu não somos diferentes. Tudo é formado de um nada primordial. Não em algum ponto de um passado distante, mas a todo instante. Cada vez que você me considera, eu venho à existência. Cada vez que você considera a si mesmo, você é trazido à existência. Pare de se considerar e você não mais será. Eu apareci para os homens conforme eles me consideravam. Eu os ensinei isso e concatenei as realizações. Posso dizer que sempre existi como esta figura pandoriana antiga, porque todo tempo para mim é presente. No entanto, eu realmente não existia até este momento, nem nenhum de vocês." O magista perguntou: "Azazel, suas respostas não parecem objetivas. Diz-me, és real ou não? És uma alucinação ou realmente existes fora de mim? Fora de minha conjuração, fora de minha percepção?" Azazel respondeu: "A realidade está longe de ser objetiva. Você pode nomear uma única coisa que existe independente de sua observação? Coisas assim não existem. Quando você e eu nos encontramos, ambos viemos à existência. Até este ponto, não há você e não há eu. Você só existe em relação ao que há à sua volta. Sua forma física, assim como a minha forma na fumaça, só é mantida no lugar pela diferença de pressão fora e debaixo de sua pele.
sendo que ambas as forças mantêm você em um pedaço. É assim com toda a existência. Somente com a aplicação de fortes pressões é que as coisas são trazidas à existência. Você aprendeu a manipular estas pressões para fazer o nada se tornar algo e conversar com você. Você pergunta se eu sou real? Eu sou tão real quanto o mundo à sua volta, que não é totalmente real. Talvez o único jeito de descobrir se isso tudo é real ou não é olhar você mesmo através do espelho negro. Apareça agora. Por que me chamaste? Eu aqui agora estou. Então diz-me, por que me acordaste? Vale lembrar que no mundo da magia, as entidades aparecem na forma que elas querem ou na forma que elas achem mais adequado para o magista. Há aqui algumas supostas imagens capturadas por um certo magista e médium, o qual não revelarei o nome, que mostram o grande rei imperial e sua legião. Essas imagens teriam sido capturadas e divulgadas com a autorização desta entidade. Saliento que os magistas que praticam este sistema de magia dizem para levar muito a sério, ou podem haver consequências ruins. É preciso também estar em plena saúde mental e física, e jamais usar este sistema para tentar causar mal a outra pessoa. Eu conjuro, invoco e comando o alto espírito a manifestar-vos visivelmente, mostrar-vos a mim diante deste círculo amavelmente, sem nenhuma deformidade ou malícia, pelo nome Aiaival, que Adão viu e falou, e pelo nome de Deus Aglalot ouviu e foi salvo, ele e sua família, e pelo nome Yotah, que Jacó ouviu do anjo com o qual lutou, e foi entregue em segurança na mão de Esaú, seu irmão, e pelo nome Anafaxeton, que Arão ouviu e foi feito sábio. E pelo nome Sabaoth que Moisés proferiu e os rios foram mudados em sangue, e pelo incinerador chamado Oriston que Moisés nomeou, e todos os rios regurgitaram rãs que entraram pelas casas e destruíram tudo, e pelo nome Elion que Moisés nomeou e se fez um saraiva tão grande como jamais havia sido visto desde o começo do mundo. E pelo nome Adonai que Moisés proferiu e veio a nuvem de gafanhotos que se espalharam pela terra e devoraram tudo que a saraiva havia deixado. E pelo esquema conhecido como Amatia que Josué proferiu, e o sol permaneceu em seu curso, e por Alfa e por Ômega que Daniel nomeou e destruiu Bel, o pântano e o dragão, pelo nome Emanuel que as três crianças Shagrad, Meshash e Abednego cantaram no meio da fornalha impetuosa e foram salvos, e pelo nome Ágios, e pelo selo de Adonai, e por Estiros, por Atanatos, por Paracletos e por Oteus, por Rictros, por Atanatos, e por estes nomes secretos, Agla, sobre Tetragramaton, eu adjuro e confino-vos, ó Espírito, e por este nome e por todos os outros nomes de Deus vivo e verdadeiro, o Senhor onipotente, eu vos exorcizo e comando, ó Espírito, unicamente por ele que decreta e é feito, e a quem todas as criaturas são obedientes, e pelos julgamentos terríveis de Deus,
E pelo sombrio mar, vidro que está diante da majestade divina, grandioso e poderoso pelas 4 bestas ante o trono, cheias de olhos pela chama eterna de seu trono, pelos santos anjos do paraíso e pela sabedoria do poderoso Deus, eu vos exorcizo ou empodereio a fim de manifestá-lo ante este círculo para cumprir minha vontade em todas as coisas que te forem solicitadas, pelo selo de basta. Teia Baldashia, e por Primeumaton, que Moisés pronunciou e a terra se abriu e engoliu Cora, Datã e Abiram. Vinde, portanto, ó Espírito, executar todos os meus desejos conforme vossa função e capacidade. Portanto, vinde visivelmente, pacificamente e afavelmente, imediatamente para manifestar meus desejos, falando com a voz desobstruída e perfeita, inteligível e compreensível. Os praticantes desta arte dizem que se deve entrar neste mundo com total respeito. Ao invocar as entidades, primeiramente você deve pedir perdão por tê-las tirado de onde vieram. Aliás, são espíritos antigos que você está tirando das profundezas da existência. Este vídeo não é um manual perfeito sobre esta arte. Não faça nada deste vídeo em casa, nem diga as conjurações. Pode perceber que nem eu fiz a conjuração completa. Eu não disse o nome de nenhuma entidade. Mas, caso você queira seguir o caminho da magia, estude muito e tenha boas intenções. Beijos ossudos e vemo-nos no próximo vídeo.